Obrigado. Joia. Pessoal, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre louvor, para a gente conversar sobre música. A nossa ideia hoje é a gente trabalhar uma introdução a respeito da música. Eu acho que é muito importante que a gente possa, no âmbito da igreja, estudar e colocar de uma maneira bastante técnica tudo aquilo que a gente aprendeu na prática. Então, nós temos, assim, muitos anos, né, pelo menos eu tenho, alguns de vocês, muitos anos cantando na igreja, de domingo a domingo, sem contar as reuniões que se fazem durante a semana. Ou seja, a gente tem aquele conhecimento empírico, a gente tem um conhecimento na prática. O ideal é que a gente possa desenvolver esse conhecimento com ferramentas que vão nos auxiliar. Então, quando você trabalha sem essas ferramentas, o desenvolvimento ele vai se dar num ritmo. Quando você conhece essas ferramentas, obviamente que o seu desenvolvimento vai ser muito mais rápido, muito mais consistente, você vai fazer atalhos para conseguir aprender coisas que são muito melhores. Além do que, assim como qualquer tipo vou colocar assim um parâmetro com relação à atividade física, né? Você está numa academia, você está sendo assistido por um professor, por um personal. Esse professor e esse personal vai colocar para você a maneira correta de manusear o equipamento, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é justamente procurar tirar os vícios, buscar fazer com que vocês aprendam de uma maneira correta. A ideia nossa aqui, nesse encontro que a gente vai ter semanal durante 2 meses, é fazer com que vocês não só consigam cantar melhor, mas que vocês possam ser multiplicadores para ensinar outros a cantarem também, tá? Então, nesse sentido, o que eu acho muito interessante é que a gente possa, assim, se desprender de algumas amarras, tá? Então, assim, uma delas que eu acho que é muito importante é que as mulheres possam participar ativamente aqui do treinamento, tá bom? Elas têm que participar ativamente do treinamento, porque o treinamento é voltado para a igreja como um todo. Então, homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, né? Então, a gente precisa ter essa consistência. Uma outra coisa que eu acho muito importante, que eu acho que a gente precisa ter no nosso treinamento, é que, assim, nós temos o privilégio, tá? Estou falando isso no âmbito da Igreja de Cristo, eu não sei se nós temos aqui outras pessoas, né, que frequentam denominações, mas, assim, no âmbito da Igreja de Cristo, o canto à capela congregacional é algo que ponto fechado, pacífico fechado, no sentido de que nós estamos louvando e adorando a Deus com as nossas vozes, tá? Depois, durante o curso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ter mais condições de conversar. Então, outro dia eu estava conversando com o Denismar, a gente estava falando sobre o louvor, e assim, nós estamos, espero que ninguém leve isso de uma forma ruim, mas nós estamos desperdiçando uma chance preciosa de mostrar para as pessoas lá fora como é o canto dentro da nossa igreja, o canto congregacional à capela. E se a gente puder fazer isso de uma maneira excelente, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas parem de pensar que, não, igreja sem instrumento é uma igreja morna, é uma igreja fria, é uma igreja que não desenvolve. Então, assim, não desenvolve o louvor. E, assim, o que a gente quer fazer aqui, nesse momento, é animar cada um de vocês para que vocês possam criar condições de trazer um canto congregacional de qualidade, um canto congregacional que seja bom. E, assim, eu uso muito como referência o pessoal do Praise and Harmony, que é lá nos Estados Unidos, o Keith Lancaster. O que ele propôs? E eu fiz um treinamento com ele há alguns anos. Ele propõe o seguinte, que a congregação toda cante em vozes. Cante
a quatro vozes, cante harmonicamente, busque um desenvolvimento dentro dessa cultura musical que seja algo que traga, acima de tudo, qualidade e, ao mesmo tempo, prazer e alegria em cantar. Se tem algo que, assim, que eu gosto, e eu tenho certeza que muitos de vocês, acho que todos vocês que estão aqui no curso se interessam, é questão de cantar. É cantarmos com alegria, é cantarmos buscando fazer. E nós temos referências muito positivas dentro da igreja, aí em São Paulo, de onde eu vim, né? Referências que remontam ao tempo que eu era adolescente, e eu venho desenvolvendo isso. E até assim, queria colocar para vocês que o louvor e a música, para mim, eles chegam ao ponto de eu ter feito uma faculdade, né, uma faculdade de música, são 4 anos de formação, a minha formação é na licenciatura, então é para ser professor de música. Então, para mim, ele chegou nesse nível, né, de buscar essa excelência, assim como muitos de vocês buscam através também do estudo bíblico, fazem teologia. Então, o meu interesse e o meu dom, o meu talento, aquilo que Deus me deu para fazer, e eu não posso de maneira nenhuma enterrar isso, é a música, tá? Então, antes de mais nada, eu queria, vamos ver se vai dar certo aqui, eu vou abrir aqui um PowerPoint, tá? Para que a gente possa conversar um pouquinho com a apresentação. Deixa eu colocar aqui na primeira tela. Vocês estão vendo, né? Então, agora eu tenho que, deixa eu ver, eu tenho que colocar no modo de apresentação. Qual dos dois é mais interessante aqui? Eu acho que esse modo de apresentação, vocês conseguem ver ele todo ou vocês só veem a tela principal? Ele todo. É melhor assim, fica melhor. Agora assim mesmo. Ah, tá bom, então. E aqui vocês estão enxergando tudo? Sim. Estão enxergando, inclusive, aquele que está, os próximos que vão entrar, ou não? Não, só o que está apresentado. Não, gente. Vocês só veem o primeiro, né? Só vem a tela cheia, é isso? Isso. É isso aí. Fechou. Então tá bom. Para mim é bom porque eu fico monitorando aqui também a apresentação. Então, hoje o que a gente pretende fazer? No objetivo dessa aula de hoje, tá? Não sei se o Guilherme passou para vocês o planejamento do curso como um todo. Se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar para vocês tudo que a gente se propõe, que a gente pretende fazer para o nosso curso. Mas a estrutura geral do curso que a gente vai ter é o seguinte: nós vamos ter uma parte que se trata de fundamentos musicais, uma outra parte, o curso inteiro, tá? Que a gente vai tratar de harmonia e estrutura musical, importantíssimo. Depois nós vamos ter uma parte que vai tratar de regência, técnica gestual, eu acho que é importante isso, né, que a gente precisa. E a última parte, que é uma parte um pouco mais ambiciosa, mas eu acho assim, de muita importância, que é leitura, o solfejo e a aplicação de tudo isso no coral, tá? E quais os resultados esperados para todos vocês até o final do curso? Ao final do curso, cada um de vocês deverá, pelo menos é a expectativa que eu tenho, ler partitura coral básica. Todo mundo vai aprender a fazer isso. Ler uma partitura coral básica. Outra coisa, compreender uma estrutura harmônica simples. E o que é uma estrutura harmônica simples? É uma sobreposição em camadas de vozes, tá?
Estou colocando de uma maneira bem simplificada. Como a gente está falando de voz e de coral, eu não vou falar de instrumentos, mas seria vocês colocarem em camadas todas as vozes e elas cantarem juntas em harmonia. E quando está falando harmonia, quero dizer harmonia de verdade, né, no sentido não só musical, mas no sentido mais amplo da palavra, tá? E vocês vão ter condições de conduzir também os compassos, e hoje vocês vão aprender o que significa isso, porque a nossa aula de hoje é que a gente possa ter ali um acesso a uma caixinha de ferramentas, onde vocês vão aprender um pouquinho mais sobre quais elementos, o que precisa, o que é necessário para a música, tá bom? Outra coisa que a gente vai aprender, tá? É uma técnica gestual clara e musical. Então, a gente não vai fazer canoinha, né? Como normalmente a gente fala, né? Canoinha é quando você agita o braço de um lado para o outro sem qualquer intenção. A gente vai fazer isso intencionalmente, tá bom? Agora, nós teremos também uma parte que vai ser voltada para regentes. E quando eu estou falando regentes, eu estou falando vocês todos como alunos também. Vocês também serão regentes, tá? Então, vocês vão ter condições, ao final desses nossos encontros, conduzir o coro num culto regular, tá? Então, um culto, uma reunião feminina, vocês vão ter condições de fazer essa condução, essa direção. Outra coisa que vai ser importante, que vocês vão ter condições de preparar repertório, tá? O que é repertório? Repertório é o conjunto de peças, e a gente agora colocando em termos de música, é o conjunto de peças musicais. O pessoal mais assim, jovem vai falar que é o set list, né? É aquela lista de músicas que você vai escolher para uma determinada reunião. Um culto de louvor, um devocional, uma vigília de oração, uma reunião em que existem pessoas que estão lá e que não conhecem muitos cânticos. Então, assim, a gente vai ter condições de trabalhar isso daí, tá? E, por último, e não menos importante, entender a função ministerial da música. Por quê? Porque, normalmente, o que a gente entende em termos de ministério é ministério de pregação, ministério de evangelismo, o ministério de escola dominical, o ministério das crianças, dos jovens, mas muito pouco se fala em ministério da música. E eu acho importante a gente poder organizar a igreja também com esse ministério. Por quê? Porque o ministério da música, ele vem carregado de importância na parte do louvor em si, da dedicação a Deus, do sacrifício e também do ânimo e da emoção que perpassam por todas as reuniões, pelo culto e por aí vai. Então, é importante que a gente possa compreender também essa função ministerial da música. Vocês não precisam anotar nada disso não, tá? Isso daí eu mandei lá no nosso... mandei para o Guilherme no roteiro do curso. Tá legal? Então, assim, as nossas aulas elas serão divididas em aproximadamente 1h30, né? A gente vai trabalhar aquecimento vocal e rítmico, vamos trabalhar com conteúdo teórico, aplicação prática e, quando der, se der tempo, né, quando for necessário, regência supervisionada. Aí vocês me perguntam, vai ter avaliação? Vai ter provinha, tá? A gente vai fazer provinha. Eu pretendo fazer isso de uma maneira individual, porque no ambiente do Meet, eu acho um pouco difícil, porque a gente precisa de tempo. Eu vou trabalhar com vocês individualmente durante a semana, e a gente pode conversar por WhatsApp, pode se desenvolver dessa maneira, e a gente pode também fazer via Meet, o que vocês acharem melhor. O interessante é que a gente tenha esse contato de vídeo, tá? Mas essas avaliações, essas provas, eu quero que a gente faça isso individualmente. É um objetivo meu ambicioso, né? Porque eu sei que vai demandar bastante tempo. Mas se a gente conseguir fazer isso 5 minutos por aluno, eu acho que dá para a gente conseguir, ao final do curso, ter uma avaliação
bem consistente. E eu também me coloco à disposição para a gente poder conversar, tirar dúvidas, e assim a gente vai ter uma aula muito mais produtiva, tá bom? Então, assim, qual o objetivo da nossa aula hoje? Compreender os fundamentos estruturais da música. Identificar esses elementos dentro da prática coral. Então, o que a gente vai ter? A música, ela está entremeada por teoria e prática. A teoria é a linguagem, é aquilo que nós temos, que nós podemos aprender através de uma codificação, tá? É que nem matemática, é que nem uma língua, é que nem, né, uma matéria de escola. Você tem um código e você vai aprender a utilizar, tá? E exercícios práticos também. Então, assim, a gente vai abrir essa caixinha de ferramentas e a gente vai compreender esses fundamentos estruturais da música, identificar os elementos musicais na prática coral, desenvolver uma percepção auditiva básica, tá bom? E aplicar conceitos imediatamente em exercícios vocais. Eu ouvi um barulhinho aqui, eu não sei se eu caí ou se tá tudo certo. Vocês vão me falando aí, tá? Foi só uma mensagem. Ah, tá bom então, beleza. É que eu não consigo enxergar as mensagens aqui com essa tela aberta, tá bom? Então, qual vai ser o nosso resumo geral da aula? Vou falar rapidamente aqui, porque nós vamos voltar a esse mapa mental no final. Nós vamos falar sobre som, silêncio e ruído, melodia, os parâmetros, altura, duração, intensidade, timbre, o ritmo, a forma e o que é tessitura. Então, esse mapa vai ser nosso guia. Nós temos 4 propriedades fundamentais que definem todo e qualquer som no universo, tá? E quais são eles? Os parâmetros desse som é esse balãozinho mais acima que depois a gente vai ver. A altura, a duração, a intensidade e o timbre. Se você conseguiu entender isso que eu vou mostrar para vocês agora no decorrer desse nosso primeiro encontro, então você vai conseguir entender qualquer música dentro da linguagem e partitura também, tá? Então, essas coisas a gente vai vendo no futuro. Então, vamos falar um pouquinho sobre som, sobre silêncio e sobre ruído, tá? Som, silêncio e ruído são as coisas mais básicas e primordiais na música. Então, antes da primeira nota existir, né, no gênese da música, existiu o quê? O silêncio. Então, o silêncio, ele é tão importante quanto o som. Quando você trabalha com música, você precisa pensar também nos momentos de silêncio. E isso traz uma dinâmica muito importante, tá? Então, o som musical, ele é organizado. É uma onda sonora organizada. E o que a gente tem como exemplo de onda sonora organizada? Um som. Vamos lá. É um som de um instrumento, de uma corneta, por exemplo. Então, é uma onda sonora organizada. É o som de um canto, de uma pessoa cantando, de uma pessoa se expressando através da música. É o som de uma ambulância, que apesar de ser um ruído, mas ele tem um som, ele tem uma nota, e ele se desenvolve organizadamente ao longo do tempo. E o que é o ruído? O ruído, ele é a vibração desorganizada. Se no som você tem os sons organizados, o ruído, ele é uma vibração desorganizada. Então, me dá um exemplo aí de ruído. Deem para mim um exemplo de ruído. Pode falar, qualquer pessoa pode falar. Falaram TV chiando. TV chiando é um exemplo de ruído, exatamente. O que mais? Que outro exemplo pode ser de ruído? Furadeira. Perfeito. Trânsito é ruído também. Então, Maquita, falaram no chat aí. Porra, vai deixar. Poxa, palhaçada. Então, mas olha só, dentro disso, então, o ruído, ele pode ser utilizado na música? Sim. O ruído pode ser utilizado na música, sim. Se você tem, por exemplo, um som de uma percussão, ele não é organizado como uma onda sonora, ele não tem uma frequência, mas ele tem uma vibração, né? Então, um tambor,
né? Uma bateria. Então, você pode organizar isso. Ele é um ruído controlado, tá? Então, é uma vibração irregular, o ruído. O silêncio é uma pausa intencional. E o som é uma vibração organizada. Então, se vocês conseguirem entender isso, esse é o primeiro conceito nosso que a gente vai aprender. O que é som, o que é silêncio e o que é ruído, ok? Quais são os 4 parâmetros de som? Tá? Então, nós temos aqui 4 características que medem o som. O parâmetro é uma qualidade de medição. É como você consegue medir esse som. Então, para quem se lembra desse daqui, é um Gênios, né? Aquele joguinho que no meu tempo era muito comum, quando eu era criança, né? Não sei se hoje ainda tem, eu acho que até já vi em loja de brinquedo, mas, assim, ele é um aparelho que ele emite sons repetidos. Então, eu coloquei ele aqui só para a gente poder ter uma ideia, para que vocês tenham esse mapa mental aqui. Então, quais são os 4 parâmetros sonoros? Tá? O primeiro deles é altura. E eu já começo aqui com um conceito que a gente precisa entender bem. Tá? Altura não é volume, tá bom? Então, vocês já devem ter ouvido gente falando assim, o som da caixa de som está alto, o som está alto. Quando, na verdade, o que deveria ser falado é que o som está forte, ou o som está fraco, tá? Então, essa altura, entre aspas, que a gente está acostumado a falar, volume alto, volume baixo, ele tem a ver com intensidade. Nós já vamos chegar lá. Então, a altura, na verdade, é uma altura de frequência, tá? Então, quando você fala em altura, você está colocando o quê? A questão do grave e a questão do agudo, tá? Então, quando um som ele é alto, ele vou usar uma palavra assim que vai, só para a gente poder entender, é um som fino, uma voz fina, tá? E quando um som é grave, é uma voz grossa. Então, vocês estão conseguindo entender? Todo mundo está entendendo o que significa isso? Então, altura tem a ver com a frequência, tá? A frequência do som, tá legal? Então, quando você fala em um som alto, é um som agudo. Quando você fala em um som baixo, você está falando em um som grave, tá? Então, isso tem que ficar muito bem entendido. Agora, o outro conceito, que é o da intensidade. O que é intensidade? Tá? A intensidade é a força do som. Tá legal? Então, assim, quando um som é forte, quando você tem, por exemplo, um som de uma britadeira, né? Esse som é um som forte. Quando você tem o som de um zumbido de abelha, né? Então, esse daí é um som fraco ou um som piano. Querem ter uma ideia assim mais precisa do que eu estou falando? Pensa numa lagoa, tá? Imaginem aí uma lagoa, tá? E aí, nessa lagoa, você vai jogar uma pedrinha pequena bem na margem, tá? Então, você vai jogar uma pedrinha pequena dentro dessa lagoa e ela vai fazer o quê? Quando você joga essa pedrinha pequena, ela faz o quê? Pode falar. Ela faz ondas, não é mesmo? Entenderam? É isso aí. Então, ela faz ondas. Então, quando você joga uma pedrinha pequena, ela faz ondas pequenas, tá? Essas ondas, elas chegam muito longe? Provavelmente não. Então, quando você pega uma pedra maior, um pedregulho, uma pedra aí de uns 5 quilos, e você joga bem no meio da lagoa, o que acontece com aquelas ondas? Elas são maiores, mais fortes, e elas vão mais longe. Mais longe, perfeito. Isso daí é a intensidade, tá? É o que a gente fala do som forte ou do som fraco, tá? É uma caixa de som num lugar aberto, vamos pensar lá, a quadra do AMO, a quadra do acampamento, onde você fala com o microfone e o som está bem
forte. As pessoas escutam aonde? Escutam lá nos alojamentos. Então, é aquela onda de som que vai até lá. Se eu abaixar o volume dessa caixa de som e colocar um som fraco, o que vai acontecer com essas ondas sonoras? Elas alcançam muito? Não. Elas vão alcançar pouquinho, né? Só aquelas pessoas que estão ali pertinho. Tá? Então, esses dois conceitos têm que ficar muito bem definidos na cabeça de cada um de vocês. Altura, quando ele é agudo, né? Uma frequência alta, ou grave, uma baixa frequência, tá? E intensidade, quando é forte, um som que chega mais longe e um som que chega bem pertinho, tá bom? Entendido esses dois conceitos? Eu acho que esses dois são os mais difíceis da gente poder mensurar e entender, tá? Agora, quando você trata dos outros dois parâmetros, duração. Duração é fácil. O que é a duração? Duração é o tempo em que aquele som está se propagando, tá? Então, quando você tem uma nota longa, tá? Então, você tem uma duração longa. Essa nota está durando aí 1 minuto, tá? Que ela está sendo tocada. Uma corneta, por exemplo, está sendo tocada. Então, ela pode ser longa, ou, se ela tem uma curta duração, você tem intervalos de tempo mais curtinhos, tá? Esse daí tá fácil de entender. E o que é o timbre? O timbre é o outro parâmetro do som, que é a cor, é a identidade, é o que eu consigo entender, classificar como sendo algo muito particular. Eu conheço a voz da Mary, eu conheço a risada do Denis, esses daí são os timbres, tá? É a cor da voz, ou do instrumento, ou daquela pessoa, tá? Então, o timbre é a identidade sonora que cada pessoa tem. Então, no nosso desafio do nosso coral, ele é a gente fazer somar timbres diferentes para criar uma voz única. É eu pegar todas as vozes diferentes do soprano, porque cada um tem uma voz, tem um timbre, e a gente vai juntar e fazer um corpo só de soprano. A mesma coisa para o baixo, a mesma coisa para o contralto, a mesma coisa para o tenor. Tá legal? Então, isso aqui é importante que a gente saiba, é importante que a gente tenha muito bem marcado. Tá legal? Então, mais uma vez, relembrando aqui, nós temos aqui o forte, onde você tem ali um alto-falante com uma poderosa emissão, que vai mais longe, tá? E a intensidade fraca, quando você tem um alto-falante num volume menor, e você tem aqui os graves e os agudos, mostrando o quê? Que o grave, ele é uma frequência mais baixa, a gente pode colocar aí a voz do baixo, por exemplo, e uma frequência mais aguda, a voz do soprano. Tá legal? Bora fazer um aquecimentozinho? Vamos todo mundo? Então é o seguinte, o que a gente vai fazer agora? Nesse aquecimento, vocês vão mutar os microfones de vocês, tá? Para não atrapalhar um ao outro. Deixa só o meu aberto e a gente vai fazer um aquecimento onde a gente vai entender algumas coisas a respeito de intensidade e altura. Tá legal? Então, vamos lá. Eu vou começar com uma nota Dó, dentro do meu diapasão. Vocês estão ouvindo? Não dá para escutar. Não dá? Tenta fazer você mesmo. Deixa eu ver. Conseguem ouvir? Sim. Tá? Então, vocês vão repetir isso. Tá? Respira e... Isso. Respira mais uma vez.
Solta o ar. Respira sem som. Solta o ar. E... Isso. Agora você vai respirar mais uma vez e nós vamos fazer uma outra altura. Tá? Então, respira fundo e qual o som mais alto? Presta atenção no conceito. Alto. O primeiro ou o segundo? O segundo. Segundo. Isso. Tá? Vamos fazer mais uma vez. Primeiro som. Mais uma vez. Agora o segundo som. Qual o som mais alto? Ó a pegadinha. Eu acredito que é o segundo. O segundo ainda. O segundo. O segundo. Exatamente. Entenderam? Entenderam? Se eu fizer o seguinte. E o segundo som? O som mais forte é o primeiro. Certo? Agora, no caso de altura, o som mais alto é o Segundo. O segundo. Compreenderam? Então, é importante que a gente perceba isso, tá? Que a gente não confunda mais esses conceitos. Quando a gente fala em altura, a gente está falando se a voz ela é aguda. Se a gente está falando que o som está baixo, a gente está falando de grave, tá? E não necessariamente de força ou se é forte ou fraco. Se é força ou fraqueza do som. Se ele emite mais longe ou ele emite mais perto. Tá bom? Vamos fazer um outro tipo de aquecimento agora. Vamos fazer o seguinte. Respirem fundo e a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos soltar agora o som em formato de como se estivesse chiando, tá? Então, respira fundo. Você pode estar sentado na sua cadeira, tranquilamente. Coloca as costas bem reto, tá? Se possível, sente-se na beira da cadeira, tá? Para dar uma mesma sensação de que você esteja de pé. E você vai fazer o seguinte, respira fundo, coloca a mão na sua barriga e sinta o ar saindo. Respira fundo, sinta o ar saindo. Respira fundo mais uma vez e sinta o ar saindo. Certo? Agora nós vamos fazer um outro tipo de som. Vamos fazer um som da seguinte maneira. Você vai fazer só uma única vez, como se fosse uma explosão. Assim. Ok? Vamos lá de novo. O primeiro som, mesma coisa. Respira fundo e solta um som dessa maneira. Mais uma vez, respira fundo. Legal. Agora, mais uma vez, respirando, vamos fazer aquele outro tipo de som. Respira fundo e...
Ok, descansa. Qual dos dois tipos de som foi mais longo? O primeiro ou o segundo? Primeiro. 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 Eu acho que Primeiro. isso sem dúvida, né? Ficou bem claro para todo mundo, né? A gente falar sobre a questão da durabilidade ou da duração do som tem a ver com o quê? Com a continuidade, tá? Então, dentro da música, existe isso também. Sons que duram mais e sons que duram menos, tá bom? Então, esse foi o nosso pequeno aquecimento aqui. Depois a gente vai ter oportunidade de fazer um pouquinho mais de aquecimento, tá legal? Então, vamos passar agora para a nossa próxima tela. Vamos falar sobre ritmo e pulsação, tá? Então, tem alguns conceitos que a gente precisa aprender que que às vezes também a gente se confunde, tá? O que é o ritmo, o que é a pulsação e o que é o compasso, que não está aqui, mas a gente vai incluir aqui também, tá? O que é uma pulsação? Alguém sabe me dizer o que é pulsação? Pode colocar outro conceito, não precisa ser dentro da música, não. O que você entende por pulsação? O batimento cardíaco. Batimento cardíaco é uma pulsação, isso mesmo, tá? E o que é uma pessoa saudável? Ele tem um batimento cardíaco regular ou irregular? Regular. Regular, ok? Então, a pulsação ou pulso é o batimento regular da música, tá? Então, eu vou procurar bater aqui, palma. Não tá dando para ouvir muito bem as palmas, Jô, porque o Meet ele tem um. Aí tem um direcional? Ele tem um. Ele tira o ruído, então. Supressor. Entendi. Então, acho que talvez das próximas vezes eu vou ter que adaptar um microfone aqui, né, no meu equipamento. Eu acho que se você usar o celular da próxima, Sim. ele não tem esse. O problema da captação. Isso. Ah, perfeito. Tá bom, então. Então, assim, vai ser da seguinte maneira: tum, 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 tum. Essa é a pulsação, tá bom? E o ritmo? Alguém pode me dar um chute aí sobre o que é ritmo nesse caso? Pulsação, então, você tem um ritmo regular, né? E o que a pulsação, ele tem aquela batida regular. E o ritmo, o que seria? Velocidade? Velocidade, que mais? Já pensei no samba. Tum, 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 tum. Tum, 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 alguma coisa assim. Então, o ritmo, ele tem a ver com a velocidade e ele tem a ver com a forma como está sendo organizada essas durações, tá legal? Então, é um padrão de durações, que dentro da música pode ser variado, tá? Então, quando a gente canta, por exemplo, Eis morto Salvador, aí depois, da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Tá vendo que dentro da mesma música você tem o quê? O ritmo organizado de uma maneira diferente, tá? Então, a pulsação, ela é constante. O ritmo, ele pode variar, tá? Então, a pulsação, ele é como o batimento cardíaco da música, ele é constante. O ritmo é como se fosse a roupa que essa pulsação veste. É aquilo que a Mary falou agora, a questão aí do samba. É um ritmo, é uma maneira de você organizar o som, né? João, ele dá uma harmonia, seria isso? Uma harmonia? Ele dá uma organizada, ele dá uma organizada, né? A harmonia, para a gente não confundir os conceitos, né? O ritmo, ele dá uma organizada no andamento da sua música, tá bom? Então, por exemplo, se eu bater o ritmo assim, tum, 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 vão batendo assim, faça isso e lembra daquele cântico não por força nem por violência, só que ao invés de você cantar, você vai falar,
Então vai ser tum, 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 tum. Não por força, nem por violência. Não por força, nem por violência. Tum, 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 tum. Entenderam? Conseguiram entender o que é a questão da depulsação, do ritmo, do batimento, a maneira como o som se organiza, tá? E aí, dentro disso, dentro desse conceito, você tem a maneira de você escrever isso. Tá vendo aqui do lado, nesse quadrinho verde? Você tem aí algumas notinhas, né? O que são essas notinhas musicais? E cada uma tem um jeitinho, né? Então, você tem aí a semibreve, que é uma bolinha aberta, você tem a mínima, que é uma bolinha aberta com uma haste, a semínima, que é uma bolinha pretinha, fechadinha, com uma haste, a colcheia, que é igual a semínima, só que tem uma bandeirinha, a semicolcheia, que tem 2 bandeirinhas, e as outras 2, a fusa e a semifusa, tá? E os períodos de silêncio, porque silêncio também é importante na música, são as pausas, né? Então, você tem a pausa da semibreve, a pausa da mínima, a pausa da semínima, e assim por diante. E eles têm esse desenho engraçado aí, que parece uns rabisquinhos, tá? E qual que é a duração delas? Depois a gente vai aprender um pouquinho mais, um pouquinho melhor, como é que é essa questão da duração dos tempos da nota. E eu vou depois passar um vídeo para vocês verem, tá? Então, a duração do tempo da nota, tá? A semibreve, ela tem um valor, a gente coloca 1 como valor de referência, a mínima, ela tem metade do tempo da semibreve, a semínima tem metade do tempo da mínima e 1/4 do tempo da semibreve, não sei se vocês estão entendendo, isso é um pouquinho de matemática, né? A colcheia, que ela tem metade do tempo da semínima, mas ela tem 1/4 do tempo da mínima e 1/8 do tempo da semibreve. Ou seja, elas são referências para você ter uma duração de nota. É aquilo que a gente estava fazendo quando faz o shh. Essa é uma duração de nota. A outra qual que é? Shh, shh, shh. Então, é a duração do som. Como é que a gente escreve isso na pauta musical? Dessa maneira aí. Os sons mais longos, a gente vai usar semibreves ou mínimas. Os sons mais curtos, a gente vai usar semifusa, fusa, semicolcheia, que são notas mais sabe assim? E a semibreve é tá, tá, e a outra cada tazinho desse é uma notinha dessa de fusa ou de semifusa, tá bom? Não se preocupem com isso agora. É importante que vocês tenham um panorama geral. A minha ideia hoje aqui é que a gente tenha esse panorama geral para vocês poderem entender um pouquinho do que é, tá, a linguagem da música. Tá bom? Vamos lá. Vou mostrar agora para vocês um vídeo onde vocês vão ver como isso se organiza, tá? Então, esse músico, ele tem uma página, né, no Instagram, e aí ele procura ensinar conceitos de música com algumas coisas mais fáceis de se entender. Vocês estão vendo aqui que ele tem uma tabelinha, e dentro dessa tabelinha você tem aqui as notinhas musicais, tá? Então, aqui, ó, essas 4 aqui, elas têm o mesmo número de bandeirinhas, ou seja, elas têm o mesmo tempo, tá bom? E aqui você tem aqui uma escala... Ô, Jô, a gente não consegue ver seu mouse, tá? Ah, ok. Beleza, tá bom. Então, assim, em cima, vocês estão vendo ali onde está na mão da pessoa, tá? Ali você tem ali 4 notinhas, aquela primeira linha. E aí você tem uma barrinha com 4 cores. Estão conseguindo enxergar isso? Sim. Sim, senhor. Tá joia. E aí você vai vendo que essas 4 barrinhas, elas têm o mesmo tamanho. Tá? Então, o que significa isso? Que a duração do tempo das notinhas é o mesmo. Tá legal? Agora, pula para a segunda linha. Olha a segunda linha lá. Na segunda linha, você tem
2 notinhas, que tem 3 bandeirinhas, e 3 notinhas que são iguais, 2 bandeirinhas, 2 risquinhos, tá bom? Como é que funciona isso daqui? Essa que tem 3 linhazinhas, elas valem a metade do tempo daquelas outras 3 que estão ali. Então, por isso que o quadradinho, tá vendo ali no quadradinho? Os 2 tracinhos, o laranja e o verde, são menores. E os outros têm o mesmo tamanho. É que a mão dele está atrapalhando. Se você for lá para baixo, dá para entender melhor. Dá uma olhada na última linha. Você tem 2 barrinhas maiores, que é uma laranja e uma verde, e 4 barrinhas menores, tá? E essas 4 aí, marrom, vermelha, azul e azul claro, elas estão dando para mim o tempo da nota. Tá legal? Vamos ver se agora eu consigo aqui, deixa eu parar de compartilhar, e eu vou compartilhar aqui o vídeo dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não encontrar, eu vou pegar pelo... Vou ver aqui as barrinhas, se eu encontro. Alô? Onde está? Que o vídeo dele ele tem bastante material aqui. Se eu consigo achar. Eu acho que eu tinha marcado aqui. Só um momentinho. Muito rico essa aula, Wagner. Ai. Ainda bem que tava falando bem, Mary. Pegou no ponto certo. A sala tá ruim, mas ela fala... Poxa, tá chato! Tá chato! Esse cara não sabe Por isso nada. que eu prefiro ser surdo que cego, viu? Deixa eu ver aqui, gente. Ai, ai. Achei! Vou pegar aqui. Colocar aqui. O ruim é que eu não tenho aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Como é que é mesmo que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui no próprio Instagram, né? Isso, você compartilha a guia com áudio. Olha. E aí, peraí, deixa eu pegar aqui. Vou Mauro, eu não sei se você está querendo falar, Mauro, mas seu som está cortando quando você fala alguma coisa, não dá para entender. Caso você queira falar e está com problema, se quiser digitar no chat, a gente passa para o jogo aqui depois. Uhum. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo agora colocar aqui. Vamos ver desde o início. Ele é meio rápido, tá? Mas vamos ver se vai dar bom. O jogo tá bem travado pra gente, João. Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer pela apresentação, né? Para mim estava bom. Ah, então pode ser pra mim só que tava ruim, desculpa. Pra mim tava travadão também. Para mim também estava bom. Vamos ver se eu Pra mim consigo. tava muito travado. Tá, vamos ver se eu consigo aqui. Só com os homens. Vou voltar aqui. Vai ser de acordo com a conexão de cada um aí. Ele vai perder o sincronismo do áudio com o vídeo. O que você pode fazer é compartilhar o link, todo mundo olha no seu device mesmo. Maravilha, maravilha, tá joia. Vocês querem que eu faça isso aqui, então? Pode ser. Tá. Pode. Então, vamos fazer o seguinte, tinha alguns exercícios que eu queria propor para vocês, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esses exercícios com o link do Instagram e vocês vão procurar fazer isso batendo as mãos, tá? Batendo a mão no joelho, tá? Então você vai fazer tá 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 tá. É um pouco dificilzinho, mas dá para fazer. A gente vai treinando o nosso ritmo, tá? Depois eu vou passar alguns outros exercícios para vocês que são mais lentos,
Aí eu vou até tentar ver se eu consigo pegar isso daqui e transformar num vídeo mais lento, tá bom? E aí vocês conseguem entender, vão conseguir fazer isso de uma maneira mais... Como nós somos pobres mortais, a gente não tem a manha de fazer na velocidade que o cara faz, né? Aí a gente consegue mexer melhor isso daí. Eu ia fazer com dois exercícios desses para vocês verem, mas aí eu passo no nosso... A gente vai ter um grupo específico de WhatsApp ou a gente passa lá mesmo, né, no grupo dos semeadores, né? Qualquer coisa eu faço uma comunidade à parte lá, um outro chat lá de grupo, daí só para quem está participando desse grupo ficar inteirado. Perfeito, então. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, porque eu sou teimoso, eu quero ver se eu consigo aqui fazer o seguinte, eu vou tirar essa apresentação aqui, eu vou colocar uma outra apresentação, vamos ver aqui. E eu vou passar para a janela aqui, onde eu vou voltar para a apresentação aqui. Vamos lá. Tá? Estou na apresentação, né? Isso. Tá. Vamos ver se vocês conseguem. O som vai sair bem baixinho, tá? Mas vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Esse daqui é o mesmo vídeo, só que eu tinha colocado no PowerPoint. Vamos ver se dá para vocês ouvirem. Prestem atenção, porque esse aqui, os meninos estavam me dizendo, que o Davi e o Gui estavam dizendo que estava bem baixinho, mas vê se dá para ouvir. Eu vou dar o play aqui, tá? Vamos estar saindo já. Não tá indo, João. Não dá para ver. Mas não dá para ver ou não dá para ouvir? Não dá para ouvir. O som tá bem baixinho. Os dois. Tá. De fone dá para ouvir bem, mas é bem baixinho ainda. Tá jóia. É que aí, gente, aí o player vem lá do PowerPoint para passar para o seu device para transmitir no Meet. É pior ainda, João. Tá. Não tem jeito, tem esse delay. Eu vou, como eu falei para vocês, eu sou teimoso, eu vou fazer uma outra coisa. Quem sabe faz ao vivo, vai fazer ao vivo para nós. Não, vou pegar o mesmo vídeo, mas aí eu vou mandar, onde que está aqui, qual que é o nosso grupo aqui. Eu vou mandar pro Gui. A gente já achou o vídeo aqui, a gente conseguiu achar o vídeo aqui já, original. Eu mandei aqui no WhatsApp, aqui pro Guilherme, pro Gui Bueno. A gente não está nesse grupo aí, depois a gente vai se incluir, queremos ser incluídos. Sim. Eu mandei para ele aqui, aí ele tá no WhatsApp, Gui, mandei para você agora, o vídeo. Beleza, eu já vou compartilhar aqui. Eu também não estou indo no grupo. Eu vou disponibilizar o link para vocês no chat aqui, depois vocês conseguem entrar tranquilamente. Tá bom? Porque assim, o que acontece? A gente tem muita coisa de vídeo que eu quero mostrar, e aí eu estou vendo hoje que tem algumas dificuldades, né? A gente não consegue fazer de uma maneira em que todo mundo consiga enxergar, ver, ouvir da maneira como que eu estou vendo, ou que eu estou enxergando aqui. Tá bom? Então, eu acabei de mandar para o Gui aqui o vídeo, tá? É um vídeo curtinho, e aí vocês vão receber já ele diretamente no seu celular, no WhatsApp de vocês. Tá legal? E aqui ao lado, na próxima apresentação, vocês vão ver o ritmo que ele faz com as duas mãos. Aí depois eu vou passar para vocês também, tá? Para vocês verem, tá? Vocês estão vendo a minha apresentação aqui, né? De PowerPoint, né? Tá tudo certinho, né? Sim. Beleza, é que eu não estou vendo vocês. Ok, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre tessitura. O que é tessitura? É o seu limite confortável onde a sua voz consegue brilhar, tá? É a faixa confortável de cada voz, tá? Então, no coro, ninguém pode sofrer para cantar, tá bom? Tem eu já vi um vídeo de uma professora de canto em que ela pega, assim, um vaso e ela derruba e o vaso quebra, ela, puxa vida, quebrou, né? Aí ela vai juntando, só vou juntar os cacos aqui e tá tudo certo. Aí ela fala, mas sabe de uma coisa?
Se tem uma coisa que não dá para consertar depois que quebra, são as suas pregas vocais. Tá? Então, tessitura tem a ver com isso. Um limite confortável de cada voz. Onde você se sente confortável para poder cantar. Tá bom? Forçando a voz que está como um tenor, ou fazendo falsete, ele vai ter problemas depois com a voz. Tá? Da mesma maneira, tá? Se um tenor tentar forçar para baixo, ou forçar muito para cima, ele vai sofrer com isso. Tá? Então, para que a gente faz? Ah, mas eu quero cantar com um pouco mais de agudos. Beleza, tem jeito da gente fazer isso. Mas é que nem um exercício físico. Você não vai chegar logo de cara e você vai fazer um alongamento, porque você pode ter uma distensão. Né? Você vai fazendo exercícios para ir, aos poucos, flexibilizando as pregas vocais. Tá? Então, a tessitura tem a ver com a região confortável da sua voz. Onde você está indo bem, onde você está trabalhando melhor, onde você consegue ficar confortável cantando. E é por isso que agora, no decorrer do curso, a gente vai descobrir qual é a sua tessitura, tá? A sua faixa confortável de voz. Então, sopranos, contraltos, tenores e baixos. Essa daí é a divisão mais básica do canto, tá? Do canto coral. Dentro disso, existem outras subdivisões, tá? Então, entre o tenor e o baixo tem o barítono, entre o soprano e o contralto tem o mezzo, e no meio disso ainda tem outras subdivisões, tá? Então, a gente vai trabalhar só com essas 4, para começar, que eu acho que é importante a gente ver isso, tá? Então, a tessitura, ela é a região confortável e ela difere da extensão da sua voz. É outra coisa. Extensão é aquilo que eu falei, a flexibilidade da tua voz, tá? Ele é importante que a gente possa entender isso e depois eu vou mostrar para vocês, tá? Alguns exemplos em relação a isso. Ô, Jô. Opa, diga. No chat perguntaram assim, ó, tessitura é quando canta com beleza? Sim, isso mesmo. É quando você canta com brilho, tá? É onde a tua voz brilha, tá? E quando eu falo brilho, eu não estou falando assim, só brilho no sentido de bonito, mas eu estou falando que ele é claro, ele mostra, a tua voz mostra toda a sua beleza, entendeu? Então, porque tem vezes que nós queremos cantar, às vezes, o baixo, né? E às vezes vai tão grave que a voz fica aquele... Né, não aparece, né? Exatamente. Tá? Então, quando você está trabalhando dentro da sua faixa confortável de voz, você, como a gente costuma dizer, nada de braçada, não é mesmo? Nada de braçada. Vai em frente, canta, brilha, aparece, né? Isso eu estou falando numa situação onde você tem ali, por exemplo, uma pessoa que está solando, né? Quando tem um solo. Ou quando tem alguém que está dirigindo, né, a congregação num cântico, num coro. Agora, qual que é o nosso maior desafio? Regentes, homens e mulheres. Qual que é o nosso maior desafio? É descobrir uma região confortável para toda a congregação, ou para a maioria da congregação. Esse é um desafio, tá? Uma das coisas mais difíceis, quando você está escolhendo a tonalidade da música, e depois eu vou explicar o que é tonalidade, é você encontrar essa região que seja confortável, tanto para homens quanto para mulheres. É uma dificuldade muito grande, tá? Então, vamos pensar numa música aí, que olha, esse é o calcanhar de Aquiles de qualquer dirigente de hinos. Existe além do céu um Deus oculto do meu ver, né? E ouço as estrelas mil, muito fez com seu poder. Aí pô, meu Deus, como que as mulheres vão subir se você já começou alto, começou agudo, né? Como é que você vai fazer? Então, é um desafio. Tem que fazer com que isso
possa ser uma região bem confortável. Tá legal? Tem umas técnicas, tem umas manhas que a gente aprende, tá? Uns pulos do gato aí que a gente aprende para poder melhorar isso daí, tá? E isso vocês vão aprender também. Mas o ideal é que, assim, quanto mais a congregação canta, treina, aprende junto, melhor ainda. Porque aí você fica treinado. Uma tessitura, a tua tessitura, os teus harmônicos dentro da tua voz brilham, né? E eles cantam com beleza, tá bom? Tem alguma dúvida até aí, pessoal? É porque eu não estou olhando as perguntas, tá? Não estou vendo as perguntas, mas se alguém puder ler as perguntas, aí a gente vai respondendo. Isso daqui não é só uma aula, mas é um bate-papo também. Ô, Jô, e realmente isso é um desafio muito grande, né? Puxar numa altura confortável, num tom confortável para a congregação cantar, porque, né, as vozes de homem e mulher diferem muito ali mesmo. E às vezes esse cântico, por exemplo, aí, nossa, eu vejo, às vezes o pessoal que vai reger, as mulheres já ficam, misericórdia, né? Porque vai ter que, nossa, esguelar para alcançar as notas, quando daria para ir mais baixo ali, né? Para que ficasse mais confortável, porque os homens conseguem alcançar um pouco mais baixo, as mulheres não precisam esguelar, né? Não parece uns gatos miando, né? Daí não tem esse brilho, né? Aí perde-se até a beleza do cântico em si. E até desconcentra, né? Você para de louvar, né? Você para de... Ou nem vai, né? Nem tenta. Isso é muito alto. Né? Como é que vai ser aquele louvor, né? Que você está pensando na letra do hino, você tá se elevando com o espírito, quando, né, começa a acontecer esses acidentes aí no meio do caminho. Não é mesmo? E realmente, como você disse, uma coisa que resolveria esse problema era a igreja cantar nas 4 vozes, né? Como você iniciou a aula falando. Exatamente. A gente vai conseguir fazer isso. É um desafio. Glória. Né? É um desafio, mas a gente consegue. Deixa eu até colocar assim, de uma maneira assim, já que o Guilherme tocou nesse assunto, um pregador, ele chega lá na hora e ele dá a mensagem dele sem estudar? Não. De jeito nenhum. Nunca. Né? Não, de forma nenhuma. Né? O pregador, ele se prepara, existem livros que falam sobre isso, sobre preparo, sobre entrega de sermão, tem livros que falam sobre utilização de ilustrações, né? Coisas que vão trazer isso para dentro da pregação dele. Por quê? Porque ele quer ser eficaz. Ele quer que a palavra na boca dele seja eficaz. Né? Então, da mesma maneira, a palavra na boca do regente, da regente, tem que ser o quê? Eficaz. Tem que chegar lá e tem que dar o recado. E como é que faz isso? Do nada? Chegou lá, cantou? Né? Eu me lembro que muitas vezes, tá? A pessoa chegava... Aqui em Campo Grande, não, a gente já fazia diferente. Mas chegava na congregação, assim, e entregava ali para você um papelzinho, você vai dirigir os cânticos hoje. Entendeu? Isso nos primórdios, tá? Era na época que eu entendo que, assim, que são outros tempos, né? Já se mudou, e naquele tempo, muitas vezes, os cânticos, eles serviam, parecia para mim, como se fosse, assim, o comercial da programação principal. Aquilo lá era só o comercial, era o que dividia as diversas fases do culto. Oi, diga. O Mauro estava com uma levantada, acho que ele quer falar alguma coisa. Pode falar, Mauro. Então, eu não sei se está saindo a minha voz aí, eu não tenho muita habilidade no vídeo, então eu estou um pouco enrolado. Existe voz bonita e voz feia? Não entendi, estava bem... O Mauro, seu áudio está bem difícil de ouvir. Eu não sei se é porque eu estou com uma caixinha de som ligada. Eu acho que pode ser. Pode ser. Será que melhoraria se eu tirasse a caixinha e falasse direto no celular? Provavelmente sim, Mas eu acho que você perguntou se existe voz feia e voz bonita, era isso? Foi isso. Foi isso que ele perguntou, Jô. Tá. Voz feia e voz bonita, não. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito em voz que não foi educada
e voz educada, né? Se eu como regente formado em música, eu disser que a pessoa você não tem jeito para cantar, você não tem voz, eu posso rasgar meu diploma. Eu entendo que, assim, existem vozes mais melódicas, mais assim, que tem uma mais, assim, agradável, mas canto, você pode ensinar e pode aprender. E a voz, ela vai sair, sabe? Vai sair bonita. Então, às vezes a gente fica com aquela coisa, né, eu não sei cantar, eu nunca cantei, esse não é meu dom. Não é meu dom, né? E a gente sabe que dentro da congregação, todos cantam. Eu acho que dentro da igreja é um privilégio isso. É um privilégio todos nós cantarmos. Nós estamos participando juntos de um coro que vai ser, né, se Deus quiser, né, e eu tenho certeza que ele é a vontade dele, um coro celestial, né, que a gente consiga, que a gente suba aos céus com esse canto. Apocalipse mostra canto aqui, né? São os anjos cantando, são os santos cantando. Então, eu acredito nisso, né? A palavra, ela está cercada, recheada de canto e de louvor e de música, e eu acho que a gente precisa colocar isso como uma coisa muito, muito séria, né? Muito importante isso. Eu jamais deixaria alguém de fora, mas de jeito nenhum. Jô, Jô, tem aquele louvor que fala: no meio dos louvores, Deus habita. Sim. Eu acho maravilhoso. Sim. É a lei. O Marcos está com a mão levantada também ali, tá? Só para te avisar. Vamos lá. Oi. Então, eu tô com um certo delay no meu comentário aí, porque não sei se caiu um pouquinho aqui a minha conexão. Não, eu só queria falar que, assim, só contribuir, né, para a importância da questão da região vocal do regente, né, João? Porque é justamente para ele saber onde ele pode cantar e contribuir na regência. Isso. E não só a região, mas também a percepção de saber as notas musicais que ele pode atingir, e com isso ele fazer a melhor regência, né? Sim. Não só, quando eu falo a percepção de saber as notas musicais mais altas ou mais baixas, você deu o exemplo clássico aí daquele cântico que a gente conhece bem, que tem um range super elástico, né? Existe além do céu anil, né? Vozes notas super agudas e notas super graves, e você tem que estar ali na região correta, que geralmente nem é o tom original do hino, porque o tom original do hino é bem difícil de cantar. Mas é uma das coisas mais importantes numa congregação, porque é a oportunidade que você tem de fazer com que a congregação consiga cantar no seu auge, né? Na melhor das harmonias. E só contribuindo também com o que o Mauro comentou aí, que eu acho que foi uma pergunta muito pertinente, né? Eu também concordo com você, Ju, não tem voz feia, tem voz afinada e desafinada. A gente pode até achar, e cada um tem o seu ouvido, cada um tem o seu gosto, o timbre do fulano melhor do que o do ciclano, etc e tal. Agora, uma voz bem treinada não tem como ser feia, não é verdade? Feio é o desafinado, e não tem nada a ver com o timbre da voz. Exatamente. Né? É o Marco que está falando? É o Marco. Eu mesmo. Eu já reconheci a voz de cara aqui. Reconheceu o timbre. Reconheci o timbre, exatamente. Reconheci pelo cabelo. O João Vicente também está com a mão levantada ali, tá? Para comentar. Opa! Então, um dia falaram para mim: nossa, você gosta desse louvor, né? Eu falei: sim. Ele falou: por que você não aprende a cantar, então? Por isso que eu estou aqui. Então a minha voz vai ficar bonita. Vai. É nosso desafio conjunto, tá? E meu pessoal.
E assim, lembrando sempre, tá, que é importante que vocês tenham uma saúde vocal também, né? Nós falamos aqui bastante sobre treino, bastante sobre prática, falamos sobre exercícios, vamos ter bastante exercícios, mas é importante que a gente possa também ter uma boa saúde vocal. Então, vou passar dicas para vocês, tá? Dicas de o que evitar, o que não pode comer, o que não pode beber, bastante hidratação tem que ter, né? São coisas que ajudam a gente a melhorar a nossa saúde vocal. A idade também vai chegando e a gente vai perdendo elasticidade na voz. Eu tenho notado isso muito na minha. Mas eu acho que mesmo assim a gente consegue, se tiver bastante exercício, consegue manter aí uma qualidade, um padrão de qualidade para todo mundo. Ok? Tem mais perguntas nessa questão da tessitura? Ô, Jô. Oi. Eu queria falar uma coisa. Falando da tessitura, é o que você falou agora, saúde da voz, né? Eu acho que eu castiguei muito minha voz, por falta de técnica mesmo. E hoje eu sinto muita dificuldade em atingir as notas que eu atingia no passado. Sim. Culpa do regente do coral. Culpa do regente do coral. Culpa do regente do coral. E aí eu tento fazer o soprano, mas eu não sei fazer soprano, porque eu sou eu tento fazer o contralto, mas eu não consigo porque eu sou soprano. Sim. E aí aí é que entra a falta da beleza na minha voz, porque eu não faço nenhum outro perfeito, porque a minha voz está castigada e o soprano não sai, o soprano sai meio que um tenor, sei lá, uma coisa bem estranha. Nildes, eu penso assim, olha, eu me lembro que você já fez esse comentário outras vezes, mas eu acho que é importante que a gente possa ter uma adaptação também ao momento que a gente está vivendo, porque não adianta a gente castigar ainda mais a voz, tentando fazer com que ela chegue, né, aos tempos do passado. Não dá, né? A gente tem que entender o que o nosso limite não é perda de beleza, entendeu? Dá para cantar bem, dá para brilhar cantando dentro de uma região confortável, e essa região vai mudar, obviamente ela vai mudar, tá? Normalmente ela muda. Tá bom? Ainda mais se consegue, hein, Jô? Se consegue ter uma experiência de harmonizar cantando, sobrepondo tons, né? Exatamente, né? E assim, eu digo, olha, solo é muito legal, mas o solo ele castiga muito a voz. Sim. Tá? Solo castiga muito a voz. Oi, diga. E, por exemplo, quando estamos tratando de coral mesmo, sim. É possível, como foi o caso da nossa amiga aí comentando, quando talvez a mulher, ou principalmente a mulher, tem uma voz mais grave, às vezes colocá-la no tenor para acompanhar ali a mesma voz, ou é melhor que fique no contralto mesmo, e com essa divisão de 4 vozes? Gui, olha só, eu já vi, assim, muita coisa, mas nesse aspecto eu não me lembro. Geralmente, a voz do tenor e a voz do contralto, eles têm uma similaridade. Eu conseguia cantar muita coisa de contralto, e alguns contraltos que eu conheço conseguem cantar bastante coisa de tenor. Eu acho que essa voz intermediária, ela se, como é que eu posso dizer? Se cruzam, tá? Elas se cruzam. Daria para fazer alguma coisa nesse sentido, mas o contralto, obviamente, ele tem um alcance muito mais amplo do que o tenor para as notas agudas, assim como o tenor tem um alcance um pouco mais amplo para as notas mais graves, né? Mas daria para fazer. Eu acho que se for uma necessidade, dá para fazer. Eu acho que não sempre, mas para algumas coisas, eu acho que daria sim, daria para fazer. Nesse sentido, a gente tem que experimentar com segurança, né? Óbvio, né? A gente vai trabalhar com segurança, mas a gente vai experimentando isso e fazendo essas experiências para fazer com que o canto fique melhor. Uma coisa que aconteceu... Oi, fala, pode falar. Não, é só comentar, né? Porque, por exemplo, eu, sem experiência nenhuma, né? Às vezes já regi alguns corais, e às vezes algumas mulheres, acho que é mais pela falta de técnica do que por sim falta de alcançar as notas,
Sim. Às vezes alguns cânticos no contralto, onde as notas eram mais altas, Sim. elas não alcançavam e falavam, isso aqui posso pro tenor e tal, porque ele eu consigo, porque é um pouco mais baixo e tudo mais, em comparação, e tudo, daí, mas daí, não, fica aí mesmo, você vai conseguir e tal, mas porque eu também não sabia ensinar a pessoa as técnicas necessárias. Então... Mas isso, só uma dúvida. Nesses casos, Gui, as mulheres cantavam na mesma harmonia do tenor, realmente com as mesmas notas, porque normalmente não são as mesmas notas, está num campo um pouquinho diferente, na melodia do tenor, mas numa região diferente, não é isso? Não, sim, a nota era outra harmonia, mas às vezes queriam mudar porque achavam para elas mais confortável estar no tenor, é só isso, mas não era as mesmas notas. Entendi. Mas isso não era assim recorrente não, né, Gui? Não, era alguns cantos específicos. Perfeito. Eu não vejo problema nisso, não. O negócio, assim, o ruim é você realmente forçar a barra na voz da pessoa, né? Aí ela começa a quebrar, né? A gente chama de quebrar, tá, pessoal? Quando, assim, a pessoa está cantando e aí dá aquela desafinada, a gente fala que... o jargão é falar que quebrou, né? Geralmente nas notas mais agudas, né? Então, a gente fala que a pessoa quebra. Então, tem que evitar quebrar, não pode quebrar. Um negócio que aconteceu agora na temporada do Amo, que a gente estava lá, uma campanha chegou para mim e falou assim, eu tô rouca, tô bem rouca, e eu quero cantar no contralto por causa disso. Eu não deixei, né? Eu não deixei, falei, não, né? Não tem a ver, não é isso, tá? Procura, assim, cantar, se você tá rouca, não força a tua voz, ainda que você esteja cantando no soprano, tá? Não força a tua voz, se você quiser descansar, não cantar, mas não faça isso, porque isso, para uma pessoa que tá rouca, é meio caminho para estragar a voz, tá? Então, assim, às vezes as pessoas confundem, porque o teu registro, ele fica mais grave. Geralmente, o que acontece? De manhã, quando a gente acorda, o nosso registro é mais grave, tá? Já perceberam isso, né? Você acorda, né? Teu registro está mais grave. Eu fico até feliz, eu gostaria de ter voz de baixo. Então, às vezes, acorda de manhã, ou então quando eu estou gripado, né? Quando você está gripado, assim... Eu me sinto até mais homem. Melhor momento para cantar. Não fala o dia inteiro para ficar na voz grave. Exatamente. O Davi Teres, quando acorda, tá meio Lucas, né, Davi? Nossa, quando acorda eu faço a festa. É bom, né, Davi? Puxa vida. Eu gostaria de alcançar aquelas notas bem graves, mas isso é por conta do relaxamento, né? Depois, com o decorrer do dia, você vai retomando essa voz tua na tessitura e no timbre teu original, tá? Então, alegria dura pouco. E é lógico que tem gente que tem uma extensão bem grande, né? O Gui, por exemplo, né? A gente estava no acampamento e falou, puxa, ele pega bem a faixa do baixo, né? Do barítono do baixo, e vai super no tenor, né? Então, a gente tem que trabalhar para que isso seja assim, né? Opa, se eu tenho essa facilidade, eu não vou forçar, mas eu vou começar a trabalhar exercícios, e aí eu vou passando esses exercícios para vocês, para a gente poder entender. Mais alguma questão a respeito de textura vocal? Tudo bem? Eu tenho só uma dúvida a respeito do curso, se você vai trazer para nós técnicas para nos ajudar a chegar nessas regiões que a gente tem dificuldade. Essa é a pergunta de $1 milhão. Vou sim. Eu quero fazer isso sim, tá? A gente ter essa condição aí de trabalhar, tá bom? Então, essa é a questão da tessitura. Nossa aula, acho que vai render bastante, né? Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre melodia, tá? E o que é a melodia? A melodia é a sucessão linear e coerente dos sons formando o tema ou a parte cantada da música. Então, quando graves e agudos se juntam, quando você tem o ritmo com a duração das notas, onde você tem o perfil melódico, que é o movimento descendente, ascendente ou repetitivo das notas, tá? Então, é importante que vocês entendam que a melodia é a junção de tudo aquilo. A gente já sabe, né?
instintivamente, né, intuitivamente, o que é uma melodia. Mas é uma sucessão linear, né, coerente de sons, formando o tema ou a parte cantada da música. Tá? Então, isso daqui é ponto pacífico, não acredito que tenha dúvidas, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou aberto aqui, nessa parte aqui, para a gente poder falar sobre isso. Tá? Agora, eu queria falar sobre uma outra coisa. Isso daqui talvez vocês não conheçam, mas saibam na prática o que é. Que é a chamada forma musical. O que é uma forma musical? Uma forma musical é a maneira como a peça se organiza, como ela se estrutura. Tá? Então, é uma maneira de fazer com que o teu cérebro e o teu ouvido organizem logicamente o que está sendo cantado, tá bom? Vou dar um exemplo clássico para vocês, tá? Deixa eu passar aqui a tela, depois eu vou voltar para essa daqui de novo, tá? Vocês vão entender na hora. Não precisa cantar. Conhecem esse cântico? Opa! Sim, né? Então, você tem aqui uma primeira frase, tá? E essa primeira frase em branco, ela está mostrando o quê? Uma estrofe. Né? Então, quando você canta naquele padrão, morri na cruz por ti, morri para te livrar, meu sangue se verti e posso te salvar. Você tem aí um cluster, uma célula, tá? E essa célula é uma ideia musical. É uma ideia musical, tá? Quando você passa para o coro e você canta morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Você tem uma outra célula, tá? Voltando aqui, a estrutura que eu estou mostrando para vocês é o exemplo clássico. É a estrutura AB-AB. E o que é AB-AB? Parte A, o que está em branco. Parte B, o que está em amarelo aqui. Eu só facilitei aqui colocando duas vezes, porque eu estava com preguiça. Mas vocês veem que aqui você tem uma estrutura em 4 linhas, e aqui também você tem uma estrutura em 4 linhas. Porque eu repito essa frase aqui. Então, essa daqui é uma estrutura e uma forma musical. Um exemplo mais comum que você tem. Estrofe, coro, estrofe, coro, estrofe, coro. Ou estrofe, refrão, estrofe, refrão. Vocês entenderam o padrão? Reconhecem esse padrão aqui nessa música? Tem a estrofe, né? E você tem o coro ou refrão. Esses são os clássicos mesmo, né? Sempre parece que os clássicos são formados nessa... Exatamente, né? Os cânticos mais antigos, eles têm essa estrutura bem, assim, definida, né? Onde você tem A, B, A, B. Estrofe, coro, estrofe, coro. E o que é interessante é que ele trabalha com 2 conceitos que são repetição e contraste. Tá? O que é a repetição? Eu estou repetindo esse padrão aqui. Parte A, parte B. Parte A, parte B. Obviamente que na parte A eu vou ter várias estrofes, eu não vou cantar a mesma coisa. Mas a parte B, ele é um reforço, ele é um refrão, ele mostra uma repetição de uma ideia que você quer manter. Então, qual que é a ideia da parte A? Eu vou colocar para você, nesse cântico, todas as razões pelas quais eu, aí me colocando como Jesus, né? Eu, Jesus, morri na cruz, tá? Então, eu morri para te livrar, eu verti meu sangue, eu posso te salvar. E qual que é a ideia da parte B? Morri na cruz por ti, e você, o que você está fazendo por mim? Entendeu que existe aí uma noção muito interessante, não só de ideia, mas de som também, onde você tem uma repetição e um contraste entre a parte A e a parte B.
O cérebro, ele ouve isso e ele gosta. O cérebro gosta disso. Ele gosta de repetição. Mas, ao mesmo tempo, ele não gosta de coisa monótona. Então, por isso que esse cântico, pensa se você cantasse só essa parte aqui, e você repetisse as 2 ou 3 letras sem o coro ou o refrão. Como é que seria? Seria assim, bem monótono. Seria assim, bem chato, com todo o respeito que eu tenho por esse cântico, né? Mas a ideia é justamente você trazer aqui um contraste e uma repetição. E o teu cérebro, ele gosta disso. Tanto é que se eu apresentar uma outra letra aqui do lado, você vai repetir a mesma fórmula sonora. Ta 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 ta. Entendeu? Eu posso escrever qualquer outra coisa. Você já vai ter decorado essa célula sonora. E eu posso colocar a segunda estrofe, a terceira estrofe, a quarta, a quinta, a 10ª estrofe, vai ser do mesmo jeito. E qual que é o padrão para eu quebrar essa monotonia? Eu coloco um coro no meio. Eu coloco um refrão no meio. Entenderam? Isso é o que a gente chama de forma musical. Vamos pensar numa música mais recente. Outro dia eu estava falando com o Denis sobre essa música. Ah, qual que era mesmo? Aquela Te Amo, Deus. És um... como é que é o início dessa música? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Tua graça nunca falha, né? Então, a forma musical dela é ligeiramente diferente, né? Tem uma parte que canta És um Deus, como é mesmo? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Então, e aí você tem essa repetição. Só que você tem, nessa estrutura, uma quebra lá. Tua bondade me seguirá, Senhor. É isso, né? Isso mesmo. Aí depois você volta. És fiel em todo tempo. Não é a forma comum. O AB, AB. Você tem um AB, e no meio você tem uma ponte. Isso a gente chama de ponte. E essa ponte, ela é tão interessante que você quebra a sequência da melodia. Coro, estrofe, coro. É uma coisa como se fosse uma outra música. Como se fosse uma outra coisa. Né? Como ainda que a gente aprendeu na semana, né, Ju? O poder, mesma coisa. Aquele cântico que a gente aprendeu na nossa Você veio lá com estrofe, coro, aí tem a ponte, quebra, e depois volta, né? Depois volta, exatamente. Então, o que você está fazendo ali? Você está fazendo uma quebra que ele te dá te tira da monotonia e te faz pensar. Opa, tua bondade me seguirá, Senhor. Te amo, me prostro a ti, me rendo só a ti, né? Então, traz assim como se fosse um clímax na música, entendeu? Então, é importante que a gente perceba isso dentro da nossa estrutura de forma musical. Tá legal? Então, deixa eu passar uma tarefinha para vocês. João, no ex-morto Salvador, isso aí não é AB, né? Porque depois da sepultura saiu... Não, esse é AB. É AB, né? Ah, é AB. Tá? Beleza. Porque você está fazendo... Tomarão precaução. É a mesma coisa de ex-morto Salvador. Mas o coro faz o quê? A sepultura saiu, com triunfo e glória surgiu. O que está acontecendo ali? Você está tendo não só... Você está tendo uma repetição AB, exemplo mais clássico. Mas você tem, ao mesmo tempo disso, você tem uma quebra no ritmo. Porque a parte do tomaram precaução ou ex-morto Salvador, você vai cantar como? Você vai cantar rindo? Você vai cantar, né,
Eis morto Salvador. Não, você vai cantar tristemente, bem lento, é o ritmo. E o da sepultura saiu. Agora, quando você vai cantar a terceira estrofe, quando fala o quê? A morte conquistou com grande glória. Quando eu estou dirigindo esse hino, eu costumo cantar essa parte alegre, igual da sepultura saiu. Entendeu, Vicente? Entendi. Inclusive, tem alguns regentes que eu acho muito legal, que no coro e na última parte ele pede para a igreja se levantar. Então, a igreja às vezes fica se levantando e sentando, e que o morto Salvador está sentado, e a sepultura saiu, todo mundo se levanta. Isso. Então, assim, é muito interessante, muito bom, né? De ouvir. Quebra, né? Então, tem todas essas... Tá aí um hino que a gente tem um monte de vícios errados na melodia, né, João? Esse é um bom exemplo, né, daquele caso que eis morto Salvador. A gente precisa ver também na partitura como é que está organizado aí esses tempos. Depois a gente vai ter tempo de aprender com uma partitura aqui dada na tela. Tá legal? Então, bom, estamos quase chegando no final do nosso encontro. Como eu falei para vocês, eu quero que vocês peguem num inário ou um cântico conhecido e vocês escrevam, tá? Nessa música, esse formato aí, tá? Escolha um cântico que você goste. Pega um cântico até que seja um pouco difícil de você reconhecer essas células sonoras, A, B, tá? Coloquem isso para poder mexer com o cérebro, tá legal? Mexer com o cérebro de vocês, tá? Então, façam isso. Eu estou à disposição a semana para poder passar isso para vocês, tá? E para fechar a nossa aulinha, eu queria fazer um resumo geral, tá, do que a gente aprendeu hoje em termos de elementos da música. Então, primeiro deles, a gente falou sobre som, sobre silêncio e sobre ruído. Então, o que é o som? Que é aquela maneira organizada, né? O que é o silêncio? É a pausa. E o que é o ruído? É o som desorganizado, tá? Indo no sentido do relógio. O que são parâmetros? Os parâmetros são a maneira de você medir um som. Então, o som ele tem altura, ele pode ser grave ou agudo, ele tem duração, ele pode ser longo ou curto, ele tem intensidade, ele pode ser fraco ou forte, e ele tem um timbre, que é a qualidade dele, a característica dele. Tá bom? Ritmo. O ritmo, o que é? É o padrão de durações que a gente tem, né? A maneira como a gente bate, né? Tá, 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 tá. A gente vai depois entender o que é isso. E aí eu vou explicar o que é também o compasso, tá? A forma nós acabamos de ver, um exemplo é a forma AB-AB, estrofe, refrão, repetição e contraste, que é aquilo que a gente acabou de aprender. A tessitura, que é a faixa confortável para cada voz, sopranos, contraltos, tenores, baixos. A melodia, ao final, que é o quê? A sequência de notas. E a harmonia, que a gente vai aprender também, é a sequência de notas, só que em camadas. Você tem camadas sonoras. Você tem uma camada para a voz do soprano, uma camada para o contralto, para o tenor, para o baixo. No caso de uma peça de orquestra, você tem camadas sonoras para todos os instrumentos, metais, cordas, que mais? As percussões, então, e mais as vozes. Então, é o que a gente tem em termos de melodia, tá certo? Esse daqui foi só uma breve introdução, tá legal? Se vocês quiserem, eu posso passar essa apresentação para vocês, não tem problema nenhum com isso. Aqui eu pego ele e já disponibilizo para vocês. Eu tenho até uma outra apresentação que ela está mais completinha, e ela tem os meus comentários, aí eu acho que vai ficar mais bacana se vocês quiserem utilizar, tá bom? E aí eu passo para vocês. Mais alguma questão, mais alguma dúvida? Eu acho que o nosso tempo já deu. Eu queria
fazer uma última pergunta, se possível, Zé. No caso, minha região é Baríssimo. Você sabe que Baríssimo, né? Como, cara? Você falou sobre o Leon, soprano, contralto, tenor e baixo. No caso do médio de ferroviário, Baríssimo e pode trabalhar normalmente. Mauro, eu não estou te ouvindo, eu não estou conseguindo te entender. Acho que está um pouco, o som está muito... Eu tirei da caixa, estou falando agora direto com o celular. Deve ser por causa da caixa de som. Agora, melhorou? Não sei se melhorou. 1000%. Ah, tá bom. Então era por isso, era por causa da caixinha de som. Ele saiu de um ruído para um som organizado agora. Ah, tá. Era por causa da caixinha de som. Então, a minha região é barítono. No caso, eu sou intermediário. Aí você falou sobre o soprano, contralto, que no caso são as regiões femininas, né? O tenor e o baixo. Mas no caso dos intermediários, que é o barítono e o mezzo, dá para trabalhar também tranquilamente? Claro. Inclusive, viu, Mauro? O barítono, ele e o mezzo são as vozes mais recorrentes que a gente conhece. São aqueles coringas. São aquelas vozes que a gente consegue utilizar para o baixo em algumas situações. Não é o lugar onde o barítono mais brilha, mas dá para ficar bem assim evidente, né? E é uma voz bem carregada, é uma voz não é pesada como a do baixo, tem um certo peso e dá para trabalhar bastante bem nas duas posições. Pode jogar nas duas posições, tanto para o tenor quanto para o baixo em algumas situações, porque eu sei que a nossa extensão de baixo e de tenor dentro dos nossos cânticos, né, do nosso repertório de cântico, de canto espiritual, ele não é muito extenso. Você não tem ali uma situação em que você exija do tenor como se fosse uma ópera, entendeu? Então, o barítono, ele é uma voz muito interessante, o mezzo também, muito interessante para a gente poder fazer essa distribuição, esse arranjo aí. Eu no coral, eu uso bastante o barítono para ele poder, para equilibrar, né? Às vezes eu jogo no baixo, joga no tenor, que nem eu falo, é uma voz que tem múltiplas possibilidades, né? Entendi. Inclusive, esse raciocínio seu, esse seria o último comentário, seria só para fechar. Isso que você falou, eu penso exatamente nisso. Ele sendo intermediário, ele tem possibilidade de alcançar as outras duas regiões. Inclusive, eu acredito que trabalhando bem, ele pode estender, inclusive, esse alcance, não é, o Jorge? Ele pode ampliar mais esse alcance, tanto para baixo, no caso, como para o tenor, né? Eu gostaria de trabalhar bem para poder ter essa extensão, né? Sim. Né? E vamos fazer isso. Vamos fazer exercícios aqui para a gente poder trabalhar dessa maneira e fazer com que vocês possam melhorar isso e também a técnica também, né? Técnica que é aquilo que o Marco falou, né? Falou, olha, realmente a pergunta de R$1 milhão de reais é justamente isso. E a gente tem essa possibilidade de fazer isso crescer ainda mais. Vai depender do interesse de cada um, vai depender da vontade de cada um em querer progredir. Eu estou à disposição, estou sempre à disposição. Estou aqui para ajudar vocês. Estou à distância, está meio longe, né? Ei, estou vendo a Lê aí. Oi, Lê, tudo bem? Oi. Então, e aí, assim, eu acho que é importante que a gente possa também se ajudar. Então, o Marco estava falando que ele queria passar também esse link para os dirigentes da congregação de Guarulhos. Eu acho excelente, é pertinente. Vocês estando juntos, tá? Na proximidade que eu estou falando, uma proximidade mais, assim, física mesmo, né? Geográfica, né? Vocês podem fazer encontros disso. Eu estou, assim, com o coração mega apertado, porque o Marco me falou que vai ter um encontro na 9 de julho, em abril agora, né, de louvor,
e eu fiquei com muita vontade de ir, né? Não sei se vai ser possível, mas eu acho que se a gente precisa, nós estamos vivendo um momento que eu acho que é que eu digo assim, agora da maneira como a igreja está sendo exigida, principalmente, estou falando dos dirigentes e dos que têm interesse no louvor, né? Sim. Nós estamos criando massa crítica para que isso possa explodir positivamente. Isso é muito interessante. Tem que ter jovens envolvidos, tem que ter gente também mais experiente envolvida, né? Sim. Que vão trazer as coisas do passado, né? Falo muito do Quarteto Hallel, eu acho que o Hallel foi determinante na época para poder desenvolver isso, né? Trazer essa cultura do canto a capela, né? Tenho ouvido assim, aproveitando até assim a letra aí, eu lembrei, né, das gravações que ela e o Gui fizeram, sensacional. Eu acho que a gente precisa divulgar isso, temos que ter produção, gente. A gente tem que ter produção. Tem que ter produção. A gente precisa criar condições para que a igreja seja notável. Ela seja notável. A gente tem isso. Nós estamos usando um instrumento que não foi criado pelas mãos dos homens, foi criado pelas mãos de Deus. Nossas vozes são vozes divinas. Amém. Deus criou essas vozes. Não tem instrumento musical que compare a isso. Sabe? Eu choro quando eu ouço, sabe? Eu fico emocionado quando eu ouço a gente cantando bem, a gente cantando bonito, a gente entregando. A divisão toda organizada das vozes, né? A gente, essa entrega é essencial, sabe? O louvor tem um poder muito grande de evangelismo. Imagina, toca o coração, independente que vá ter instrumento ou não, porque nós somos a capela, mas eu, quando não era cristã, os louvores, a letra, a melodia, todo esse conjunto me tocava, entendeu? Tanto é que eu estou há 40 anos quase na Igreja de Cristo. Mas eu confesso para vocês que assim, eu nunca estive fora do ambiente da Igreja de Cristo. Eu frequento a Igreja de Cristo e fui batizado nela desde adolescente. Então, não frequentei denominação, assim, nem usando instrumento. Então, para mim, assim, a referência é muito forte. Então, cânticos muito antigos que eu conheço, e quando eu coloco isso para tocar no carro, isso para mim, assim, sabe, subo para o céu. E a gente tem que fazer isso para as novas gerações. Davi, ele já está, né, a turma do Shammai, né, do quarteto Shammai, que está ali trabalhando junto, né, Daniel, a Gi e a Laurinha, vocês têm condição, vocês estão com a faca e o queijo na mão para isso, e a gente precisa multiplicar isso, tá? Gui, Letícia também, sabe? Estão com a faca e o queijo na mão, a gente aqui está aqui para dar suporte, né? Eu, Marco, a gente está aqui para dar suporte para vocês e fazer com que a Igreja de Cristo possa ser reconhecida por isso. Tem que ser. A gente tem que ter mais festivais de louvor, sabe? Tem que fazer. A gente não pode se omitir, não. Não pode, de jeito nenhum. Ok, Jorge. Obrigado pela oportunidade. Mais alguma coisa, pessoal? Oi, Gil. Só queria avisar para o pessoal que está pelo celular clicar nos 3 pontinhos e lá na conversa que o Gui mandou o link para o grupo no WhatsApp. Então, quem tiver pelo celular, é só clicar nos 3 pontinhos, aí vai lá nas conversas, nas mensagens da chamada, e tem o link lá, daí já vai direto para o grupo do WhatsApp, tá? Para receber daí os vídeos, né? O vídeo que você mandar, enfim, todos os conteúdos que forem relacionados a essa aula específica, aí tem o grupo lá, tá bom? Aí só queria falar sobre isso. Inclusive, né, é uma comunidade, né? Pode ficar tranquilo que não é um grupo de WhatsApp que vai ter um monte de coisa. É uma comunidade só para esse fim, não é isso? Exatamente. Só para esse fim, para esse curso, para as informações referentes a essa aula específica, tá bom? Ô, Jô, deixa eu só fazer um comentário aí
o pessoal. A gente, sem dúvida nenhuma, o nosso sonho de consumo é ver a nossa congregação ou as igrejas, no geral, cantando em 4 vozes, sem dúvida nenhuma. Mas a gente está numa curva de aprendizado e a gente precisa entender que, às vezes, a gente precisa aprender a cantar no tom correto. São um hino básico. E você está proporcionando isso para o grupo aqui, para todos nós, aprender o beabá. Às vezes a gente precisa aprender o beabá para depois evoluir e aprender mais coisas, né? Aprender como ouvir uma nota, o tom, e reproduzir esse tom, e por aí vai, e subindo aquele degrauzinho de cada vez para conseguir chegar lá no maior objetivo. A gente não pode esquecer disso, porque nós estamos falando de uma situação de, muitas vezes, de regentes que não têm a mínima preparação e irmãos que também não têm a mínima preparação de como usar e reproduzir aquilo que ele precisa formar como música, né? Então, só assim, colocando muito o pé no chão, eu não tenho dúvida que a gente é capaz disso, que nós somos capazes disso, concordo com você, as técnicas que a gente tem à nossa disposição hoje faz com que não exista voz feia ou voz bonita, existe esforço, e é o que eu vivo falando lá na congregação. Quem quiser, tem um monte de ferramentas à disposição para aprender, que a gente possa se esforçar, aproveitar essa oportunidade também que você está dando aí nesse curso, que é ouro, e aí, quanto ao aprendizado que a gente pode ter, só depende da gente, né? Júlio, eu queria, já que foi falado aí, né, e pessoal aí, que dia 25 de abril, então, a partir das 4 horas, na 9 de julho, teremos a tarde de louvores, e vai ter um testemunho mostrando também que o louvor liberta, né? Virá um regente, um irmão, que vai dar um testemunho sobre como ele saiu da Covid com louvor também, né? Então vai ser maravilhoso. E você que está na sua congregação aí pode montar aí quarteto, dueto, ou até o coral da sua igreja para vir se apresentar. É só se inscrever, mais informações comigo, com o Alessandro, nós vamos estar disponíveis aí. E se inscrevam e venham, que vai ser maravilhoso. Tamo junto aí. E vem, Jô, também. Ô, Jô, você tem mais alguma coisa para falar? Então, basicamente é isso, né? Só assim, fazendo o fechamento, gostaria de agradecer todos que participaram, que tiraram um tempo para estar conosco aqui, né? Segunda que vem tem mais, né? E eu quero pedir desculpas pelas dificuldades em relação à parte de áudio, vídeo, e eu vou tentar ver o que a gente pode fazer para melhorar isso, tá? Eu acho que até vou ter que colocar um microfone aqui, um direcional, para poder pegar certinho e pegar as vozes, bom, enfim, vou me virando aqui. Beleza. Pessoal, só um último aviso, né? A galera já foi saindo, eu devia ter dado esse aviso antes, mas como a gente teve uma aula hoje, né, não tem somente aulas hoje, como já foi dito por algumas pessoas, é um grupo de estudos, então tem vários estudos durante a semana. Eu queria aproveitar essa oportunidade para convidar você, né, que entrou pela primeira vez hoje, né, na aula do Jô, mas para você entrar nessas outras aulas também, que eu vou falar aqui para você. Então, de segunda-feira a gente tem às 8 horas, né, o curso de regência com o Maquita. Nas terças-feiras, que seria no caso amanhã, a gente está tendo as aulas, né, com a Mary Marta, com temas Mulheres Felizes, também às 8 horas. Na quarta-feira nós temos também às 8 horas aula de provérbios com o Guilherme. E às 8h30 na quinta nós temos o estudo de 1 Coríntios com Augusta Nizelli. E nos sábados também, né, para quem não consegue entrar de semana, a gente tem os estudos de manhã, na parte da manhã, às 10 horas da manhã, com Daniel Meadows. Caso você também não consiga ver esses estudos, a gente tem gravado no YouTube. E também tem o link que acabou de foi enviado, né? A Letícia mandou do grupo. E também a gente vai enviar esse link do YouTube para vocês acessarem lá, se inscreverem e tudo mais. São conteúdos muito importantes e edificantes. Então, e são de graça, né? Então, aproveitem, porque temos irmãos dispostos, graças ao Senhor, a nos ensinar. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande Deus do Senhor, Deus Altíssimo, Deus de infinita bondade e misericórdia,
Em tua presença, ó Pai, entramos para agradecer pela vida, para agradecer, ó Pai, por todas as coisas que acontecem em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, apesar de muitas coisas não compreendermos. Pai, agradecemos pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, agradecemos, ó Pai, por esta aula que tivemos, que graças ao Senhor, Pai, temos essa oportunidade, ó Pai, de apesarmos de estarmos distantes um do outro, e ainda assim, Pai, estamos conectados no Espírito, Pai, na fé e no amor do Senhor Jesus Cristo, e também, Pai, através dessa ferramenta que o Senhor nos proporciona. Pedimos ao Pai que o Senhor continue conduzindo nós no dia a dia, continue nos abençoando e protegendo. Pedimos ao Pai que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos sempre, ó Pai, tomarmos as melhores decisões, ó Pai, sempre pensando no Senhor, ó Pai, e como podemos agradar o Senhor da melhor forma. Pedimos também, Pai, perante essa aula que tivemos agora, que possamos compreender, Pai, realmente o significado de louvar e adorar o Teu santo nome, e que devemos, ó Pai, buscar isso com excelência. Devemos, ó Pai, buscar isso com amor, Pai, com gratidão e dedicação, porque é para o Senhor e não para os homens. Nos ajude, ó Pai, a termos essa fé, ter esse amor, e assim aplicar, Pai, não somente no nosso dia a dia, mas no louvor, Pai. Que possamos realmente compreender aquilo que cantamos, aquilo que falamos, que possamos, ó Pai, assim, demonstrar àqueles que ainda não conhecem a sua palavra, através de nossas atitudes e também através do louvor. Nos dê uma boa noite de sono, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos sempre. Amém. Amém.